Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Uma alegria retomar o segundo conjunto de exposições deste período da tarde do nosso quarto congresso. Um painel composto por temas muito interessantes ligados às questões jurídicas das relações laborais no sistema financeiro. Nós temos expositores altamente qualificados, são especialistas, a começar da doutora Fernanda Garibaldi, que tive o prazer de conhecer recentemente, num evento em que se discutia empréstimos consignados, uma inovação importante que objetiva democratizar o acesso ao sistema financeiro para um conjunto expressivo da população, geralmente de baixa renda. Doutora Fernanda Garibaldi é advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante da Columbia Law School e professora convidada da pós-graduação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie e do IBMEC. Atualmente é diretora executiva da Zeta, associação de fintechs fundada pelo Nubank e Mercado Livre. Anteriormente foi head da área de meios de pagamento e serviços financeiros da Felsberg Advogados. Sua experiência vasta, apesar de jovem, abrange a representação de instituições financeiras e de pagamento perante o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Doutora Fernanda Garibaldi, seja muito bem-vinda, e o palco é seu. Bom, boa tarde a todos. Não sei se estão conseguindo me ouvir já. Vou optar por não usar o fone aqui, porque eu fico meio confusa ouvindo a minha fala e falando com vocês ao mesmo tempo. Então, queria agradecer primeiramente em nome do ministro Douglas Alencar o convite para estar aqui hoje. Enfim, essa plateia super qualificada. Já faço uma ressalva que eu não sou do direito do trabalho, sou uma intrusa aqui do direito econômico regulatório. Mas, enfim, encontrei vários amigos da área trabalhista, amigas da área do direito econômico, e como os assuntos se interpenetram, sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais outras matérias jurídicas. E hoje o tema que eu vou tratar aqui, eu escolhi especialmente um tema que casa com o direito do trabalho, é um tema que envolve regulação financeira, a regulação das instituições de pagamento e o enquadramento sindical delas no bojo do tema 177, que foi recentemente agora em junho, julgado pelo TST. O ministro Aloísio Correia deu ali uma decisão, a nosso ponto de vista, da Zeta, bastante acertada, não contemplando o regime jurídico das administradoras de cartão de crédito, né, uma terminologia que a gente vai falar aqui exatamente como foi superada, o não enquadramento desses funcionários, desses trabalhadores das administradoras de cartão a funcionários de instituições de pagamento. E aí, dando um passo atrás para explicar para vocês essa regulação do sistema financeiro, que é onde eu advogo, como a atividade bancária mudou nos últimos 12 anos no Brasil e no mundo, e como a gente viu o surgimento de uma palavra que não sai dos jornais, que é a palavra fintech. Então, fintech, já faço sempre a ressalva, é um termo jornalístico, não é um termo jurídico, e que basicamente abrange as instituições de pagamento no Brasil. Né? Quem são essas empresas? 70% das fintechs hoje no país são instituições de pagamento, são empresas que fazem a intermediação da cadeia de pagamentos, mas não exercem atividade privativa de instituição financeira. E aqui o direito bancário faz uma tautologia, né? Quem exerce atividade privativa de instituição financeira é uma instituição financeira, ou seja, faz intermediação financeira, que nada mais é que crédito. A norma, né, a lei ali de meios de pagamento, determina que as IPs, né, as instituições de pagamento, não podem exercer essa atividade. Então, basicamente, são empresas
que fazem toda a jornada de pagamento, obrigações ali, questões, prestações de serviço acessórias à jornada de pagamento, mas não fazem empréstimos, não fazem captação de depósitos à vista. Então, tem um regime ali muito diferente em termos regulatórios do que um IP pode fazer e do que uma IF pode fazer. Então, para além dessas diferenças regulatórias, a gente viu nos últimos 12 anos uma digitalização muito grande do sistema financeiro, que também impactou os conceitos aqui da atividade bancária em termos trabalhistas, né? Então, a gente tem acompanhado o quanto a redução das agências bancárias no Brasil virou uma realidade, quase não tem mais agência bancária, alguns municípios brasileiros não têm mais agências bancárias. A redução drástica do uso do dinheiro em espécie, sobretudo com a chegada do Pix, que muita gente acha que o Pix ali competiu com os cartões, mas na verdade canibalizou muito mais o dinheiro. Então, várias mudanças no modelo de negócio dessas empresas que atuam no sistema financeiro, mas que são empresas de tecnologia que atuam no setor financeiro e que, portanto, têm também um regime diferente de seus trabalhadores. O tema aqui da 177, acertadamente no nosso ponto de vista, entendeu que o regime aplicável ali às administradoras de cartão, que é um conceito que acabou em desuso com a Lei 12.865, não se aplica às instituições de pagamento, justamente porque ali o entendimento do TST é que essa é uma atividade que não comporta uma interpretação extensiva. E isso tem a ver com essas diferenças regulatórias. É claro que, nos últimos 12 anos, com o surgimento dessas instituições de pagamento, dos arranjos de pagamento, a nomenclatura anterior era justamente essa de administradoras de cartão e tudo mais, essa interpretação, essa nomenclatura caiu em desuso porque surgiram modelos de negócios estruturados, uma governança muito específica para esse tipo de empresa, com todo um capital regulatório mínimo, com o CMNE e o Banco Central regulando esse tipo de atividade. Então, gerou-se todo um novo mercado que não abarcava mais essa nomenclatura meramente de administradoras de cartão. A gente tem outros modelos de negócio. Com isso, também evoluiu toda a atividade bancária no país, todo o regime aplicável a esses trabalhadores, e a nossa defesa sempre, ali dentro da Zeta, é acompanhar a evolução tecnológica e a regulação. Esse é o trabalho contínuo, na verdade não é um trabalho que se encerre, é uma regulação em linha com todas as discussões do direito bancário internacional, de você regular a atividade, não regular o CNPJ, a instituição. E isso aconteceu em 2013, com a chegada da Lei 12.865, e isso continua acontecendo. Então, recentemente, o Banco Central editou várias medidas em relação à fraude, em relação a capital regulatório mínimo. Hoje saíram as normas de base de Bank as a Service. Parece que o paradigma mudou, mas o paradigma continua o mesmo. Você precisa regular o risco. O risco determina a regulação. Então, há uma evolução prudencial também nessas normas, que acaba também impactando outras esferas do direito. Eu brinco que, na verdade, são desafios que não são do sistema financeiro, são desafios da digitalização da vida como um todo. Então, o mercado de trabalho mudou, as relações trabalhistas vêm mudando, e isso não precisa significar uma ausência de proteção social do trabalhador, nenhum esgarçamento da rede de direitos trabalhistas. Ao contrário, é como a gente consegue adequar os paradigmas que estão sempre postos, os princípios estabelecidos lá atrás, e fazer um debate mais profundo sobre o trabalho no século XXI, que é cada vez mais digital, cada vez mais digitalizado. Então, considerar a evolução da ordem econômica, nesse sentido, os desafios que estão postos para o mundo do trabalho, nessa quadra da história, e pensando aqui, sopesando o interesse do trabalhador, mas também o interesse das empresas, é a melhor forma da gente garantir isonomia aqui, material, né? Pensar na realidade empresarial, né? Que esse trabalhador se insere, pensando do ponto de vista também dos modelos de negócios que são novos, né? As empresas, como elas se organizam, a jornada de trabalho, como a gente consegue garantir proteção aqui no mundo onde cada vez mais a gente tem autosserviço, né? Cada vez mais atendimentos por aplicativos, ausência de agências bancárias, como eu falei, o banco em nuvem, a automação desses processos, temas que estão aqui no dia a dia de todo mundo, temas que estão sendo tratados aqui no Congresso, né, toda essa automação dos processos, inteligência artificial, teletrabalho, jornadas flexíveis, né, com uma carga horária diferenciada, o trabalho invadiu a nossa vida, né, em casa.
Então, tudo isso precisa ser contemplado para pensar o futuro do trabalho no século XXI. Então, a pergunta que eu deixo aqui a todos na minha fala é como a gente consegue garantir proteção trabalhista, tanto para os funcionários quanto para as empresas, garantir segurança jurídica no século XXI, considerando todas essas nuances, as diferenças regulatórias, essa aprimoração regulatória prudencial que é contínua, regulações específicas setoriais, vale para o setor financeiro, mas vale para a saúde, vale para petróleo e gás, vale para vários outros setores da economia que precisam ser também analisados. Essa perspectiva integrativa do direito, né? Você olhar o ordenamento jurídico de maneira coesa, tentando entender ali o que o Banco Central, o regulador do sistema financeiro, tem posicionado em relação ao setor e sopesando isso, tentando fazer uma análise, uma abordagem mais integrada com a rede de proteção da CLT, enfim, todo o regime jurídico do direito do trabalho, conseguindo trazer segurança jurídica, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista dos trabalhadores. Então, para a gente, o tema da 177 foi nesse caminho, nessa direção, de não contemplar nenhum tipo de interpretação extensiva em relação aos funcionários de instituições de pagamento. É um tema que deve continuar, enfim, dentro da discussão do direito do trabalho. A gente espera que essa jurisprudência se consolide, assim como se consolide também uma abordagem da regulação que leve em conta as diferentes atividades, os diferentes riscos dessas atividades e tentando gerar aqui, como eu falei, esse equilíbrio entre segurança jurídica para o empresário e segurança jurídica do trabalhador. Enfim, acho que são essas considerações iniciais aqui. Queria agradecer mais uma vez ao ministro Douglas pelo convite. Ouvir agora o Adalto também, a perspectiva da FEBRABAN, sempre trabalhando junto com a Zeta. E agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. Agradeço a doutora Fernanda Garibaldi, que nos ofereceu uma análise breve, muito aquém do tempo, agradeço também por isso, mas muito rica, mostrando os impactos que decorrem desse processo que parece irreversível de decomposição de atividades antes integrada a um único modelo, a um único sistema, para outras instituições que acabam concorrendo em boa medida com as instituições financeiras clássicas. Nós vivemos, sem dúvida, um momento de disrupção em diferentes áreas da economia, e há aspectos que envolvem também uma simetria regulatória entre as instituições financeiras, as instituições bancárias, as fintechs, as instituições de pagamento, as cooperativas de crédito, tudo isso gerando também impactos concorrenciais. A doutora Fernanda já anunciou o próximo expositor, o doutor Adalto de Oliveira Duarte, que vai endereçar considerações sobre a nova organização da atividade bancária e a isonomia constitucional no âmbito trabalhista. Dr. Adalto é advogado e mestre em Direito, com concentração em Direito dos Negócios, autor dos livros A Jornada de Trabalho e a Gratificação de Função no Setor Bancário e Relações de Trabalho, Presente e Futuro. Entre outras publicações, é coautor da obra O Abono de Férias em Segurança Jurídica nas Relações de Trabalho. Dr. Adalto, um prazer recebê-lo entre nós. Por gentileza, venha ocupar o púlpito. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço aqui, cumprimento a doutora Fernanda, que me antecedeu e trouxe uma visão do mundo regulatório na visão da Zeta extremamente importante, muito claro. Agradeço aí pelo tema. Cumprimento também os demais, Loguesso, doutor Eimar, que vai também aqui colocar o seu posicionamento, doutor Daniel Pastore, e cumprimento aqui alguns amigos, como o caríssimo Ricardo Patá, Juliana e vários outros aqui. Cumprimento os representantes aqui do setor financeiro presentes. Ministro, hoje pela manhã, saí de São Paulo. Primeira coisa que eu fiz antes de sair de São Paulo foi abrir o telefone
para poder ler um pouquinho as notícias do dia, ministro. E, ao ler as notícias do dia, eu vi uma rede de lojas do Brás, pequenininha, que virou uma grande potência em São Paulo e abriu uma grande unidade na Avenida Paulista. E eu via que é uma rede fantástica, maravilhosa, que eu não conhecia. Fiquei assim, sempre o empreendedorismo do brasileiro, algo realmente fantástico. E observei que ele tem um cartão de crédito da própria loja com 1.600.000 pessoas. E na matéria de hoje da Folha, anunciava que está lançando um crédito, uma instituição para fazer crédito para os seus clientes, que são muitos, são milhares. Ou seja, esta empresa estará oferecendo crédito através do que se chama Sociedade de Crédito Direto. Muito bem. Resolvi, então, ir para o aeroporto para poder vir, ministro. E abri, então, um aplicativo de mobilidade. Esse aplicativo, logo apareceu um pop-up. Adalto, você quer R$2.000 emprestado? Eu falei, não, obrigado. Mas se quisesse, na hora, se eu desse um enter, eu já recuperava ali logo R$2.000. Entrei no avião, ministro, e lembrei que é Black Friday. Existem hoje plataformas maravilhosas. Logo no avião, entrei no Wi-Fi, uma plataforma, falei, poxa, essa plataforma é espetacular. Essa plataforma, ela me permite, por exemplo, mandar hoje para um amigo, para um parente, em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo para mim mesmo, em 24 horas eu recebo o produto que eu quiser, aproveitando os descontos da Black Friday. A hora que eu entrei nesse aplicativo, lá me ofereceu, você quer um empréstimo? Você pode dividir R$10.000 em uma parcela, 2, 3, 4, 5, até 12 parcelas. Desci no aeroporto, ministro, e não estava esperando todo esse agrado, esse acolhimento de ter um transporte. Então eu estava pensando, poxa, eu não levei dinheiro e eu não sei se eu trouxe o cartão de crédito. Eu vou pagar com Pix. E pensei logo, não tem problema nenhum, porque eu sei que a pessoa que for me atender, se for um taxista, ele vai receber o Pix numa maquininha que não é um banco, e ele pode, inclusive, no mesmo dia, fazer uma antecipação de recebível, que é o empréstimo. E aí, ministro, eu pergunto para todos os presentes, quantas dessas operações foram feitas em banco? Dessas que eu contei, nenhuma. Mas mesmo que o aplicativo que tiver aqui, tiver com o nome banco, basta, bom, pelo menos até o dia de ontem, porque hoje saiu uma resolução às 17 hoje, conjunta, e começou uma discussão agora na parte da tarde, se usar o nome banco pode ou não. Mas até o dia de ontem, tinha uma resolução, a 14, que permitia que se você ampliar o capital social da sua empresa em R$30 milhões, você também pode usar o nome banco. Então, o consumidor não sabe se ele está fazendo um serviço num banco ou não é banco. Isso por quê, ministro? E assim nós vamos rapidamente falar dessa matéria. Isso porque, até alguns anos atrás, essa atividade típica que nós chamamos de banco, que é o quê? O que é banco para nós? É abrir uma conta, é fazer um depósito, é fazer um saque, é uma consulta, é um pagamento, uma transferência, um investimento, um crédito. Até alguns anos atrás só tinha um lugar que a gente podia fazer isso, aquele que chama-se banco. E quem é um pouquinho mais velho, até 64, uma casa bancária que hoje não mais existe. E hoje, quem faz uma atividade que nós conhecemos, que são essas aí? Pode ser qualquer instituição financeira, bancária e não bancária. E até mesmo uma instituição de pagamento como originária de operação. Ela não fornece um crédito, mas você entra naquela instituição de pagamento e ali dentro ela busca para você o crédito, ela busca tudo para você. E aí nós começamos a chegar perto do quê? Da atividade do trabalhador. Porque a grande questão que nos traz a este fórum é a seguinte: se existe uma atividade econômica movimentando-se de forma disruptiva, o direito está sendo aplicado na sua maneira adequada? Existe lei para isso? E se não existe lei para isso, a interpretação da Constituição é suficiente? Mas isso vai acontecer já ou nós teremos trabalhadores fazendo a mesma atividade, mas com condições de trabalho diferentes? Neste fórum, nós entendemos que aqueles que fazem a mesma atividade, a Constituição Federal assegura para eles um tratamento igualitário. E assim nós entramos, então, numa nova realidade, que é o fato de que o regulador, ele altera o desenho da atividade econômica, e não importa se o banco é pequeno, a instituição de pagamento é pequena, ela é grande, não importa, o fato é que existem 1.700 instituições autorizadas pelo Banco Central, existem aquelas que não são autorizadas, mas são normatizadas e podem operar, que são mais 1.300. Poxa, não é aquele banco que eu conheci, que tem uma agência, mesmo porque hoje dentro das agências só acontecem 1,73% das transações bancárias. Então nós estamos dizendo hoje que uma pessoa pode fazer uma atividade num banco, pode fazer ela numa cooperativa de crédito, pode fazer numa instituição de pagamento, numa sociedade de crédito direto. Ou seja, isso são regras de organização de mercado, mas nós estamos aqui num ambiente de comparação de relações de trabalho. Então, hoje, o cliente ele não sabe se ele está fazendo uma operação no banco ou numa sociedade de crédito direto.
Por quê? Porque ele simplesmente faz a operação e ela é contabilizada em algum lugar. Ponto. Mas e o trabalhador que faz a mesma atividade que o outro? Ele não tem o mesmo direito de ter a mesma renda, de ter o mesmo tratamento da lei, a mesma aplicação da lei, o mesmo enquadramento sindical? Ele não terá o mesmo direito social? Essa é uma discussão que ela precisa ser colocada, porque não é o órgão regulador da atividade econômica que faz relações de trabalho, que faz a aplicação de regras trabalhistas. É o corpo que está nesse encontro de hoje. São magistrados, são advogados e são os empresários que aplicam as leis. Então, o avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, a complexidade de centenas de produtos e serviços, a lógica regulatória teve uma mudança. Veja, o Banco Central, e veja, antes do Banco Central, até 1964, quem fazia isso pelo Brasil era o Banco do Brasil, que também tinha um braço que fazia um pouco de regulatório. A partir de 64 vem o Banco Central e ele começa a dizer, não, é por instituição atividade. Ele quebra esse modelo, porque a tecnologia permite. Aí o Banco Central diz, não importa o tipo de instituição, não importa a natureza jurídica, importa se ela vai apresentar um modelo de negócio e se ela vai dar uma proteção à sociedade para que aquela atividade não coloque em risco o consumidor, para que ela possa ser exercida. Não importa se o apelido, se o tipo é banco, se o tipo é instituição, o que importa é o prudencial, como a doutora falou. Ou seja, é muito importante entender que a cabeça do regulador não é para trabalhar relações de trabalho, mas para poder permitir que a tecnologia nos brinde com tanta diversidade de produtos, com tanta diversidade de serviços, e isso é muito importante para todos nós. Então, hoje nós vivemos num mundo melhor, com muito mais qualidade, porque temos muito mais ofertas de serviços bancários, e principalmente serviços financeiros, porque a palavra bancário, ela atrai uma operação que não tem relação com o mundo do trabalho, que é a intermediação. Se você pega o dinheiro, se você vai emprestar o dinheiro seu, ou se você vai emprestar um dinheiro do seu amigo, ou se você pode pegar dinheiro de terceiro para emprestar, isso não é relações de trabalho, isso é a organização da atividade econômica, é um outro tema. Então, a CLT, ela dedica um capítulo específico para os bancários e diz que são aqueles que trabalham em caixas, em bancos e caixa, na caixa, nos bancos e casas bancárias. Poxa, essa realidade mudou, não existe mais. Há 20 anos, 15 anos, quando o Banco Central e a legislação permite que qualquer instituição autorizada que apresente um modelo de negócio possa fazer uma atividade e aquilo é apresentado ao consumidor de forma igual e o trabalhador faz a mesma atividade, a questão que se coloca é: o que vai aplicar para o direito do trabalho? Será que essa regra se aplica? Ou será que nós temos que dar uma interpretação ela conforme a Constituição para que você possa ter a igualdade entre trabalhadores? E assim a gente vem para a questão das agências. Antes, todos trabalhavam em agências. Hoje, quantos trabalham em agências? De todo o setor bancário, de 1 milhão que trabalham no sistema financeiro, nós temos 400 mil que trabalham no setor bancário. Aproximadamente 250 mil trabalham em agências. Então, nós não temos mais somente as agências, nós temos outras realidades. E quando você está no escritório de um banco, como discutir 4 horas ou 8 horas se ele faz recursos humanos, ele é um advogado como é um advogado no escritório, ele é recursos humanos como é recurso humano no escritório de consultoria. Então, nós temos uma multiplicidade de atividades. No passado, aquele bancário, na década de 30, ele fazia tudo à mão. Hoje eu cheguei aqui com o celular para dar meus exemplos, mas o bancário da época, ele fazia o cálculo à mão. Ele fazia o cálculo de cabeça, ele escriturava tudo à mão. Isso acabou, isso não existe mais. Vocês não encontram esse profissional. O que você encontra é um profissional, como em qualquer outro comércio, tem um computador ao lado, tem um laptop, tem um notebook, e aquela pessoa vai relacionar com o público, oferecendo um serviço bancário, oferecendo um produto e até mesmo caixa. Tem uma série de equipamentos que o ajudam a fazer a atividade. Poxa, até mesmo caixa? Sim. Se no caixa era uma atividade muito particular do setor bancário na década de 30, hoje tem 1 milhão e 100 mil caixas no Brasil, 40 mil no setor bancário. E aí nós entramos na questão das agências do escritório, que é a de outros setores. Ou seja, nós temos uma equivalência hoje, todos nós fazemos mais ou menos a mesma coisa, não importa as empresas que nós trabalhamos. Ou seja, o desgaste físico e mental é aproximado de todo mundo. Não existe mais o quadro de 1933. A primeira imagem é um gerente de uma cooperativa de crédito. Mas se eu dissesse que era de uma agência bancária, todos acreditavam. Se eu dissesse que era do Magazine Luiza, todos acreditavam. Se eu dissesse que era de qualquer empresa de varejo, todos acreditavam. O segundo é um gerente de outra atividade, uma concessionária de veículo. O que faz o gerente de uma concessionária de veículo? Ele vende produtos. Quando nós vamos para o terceiro, parece uma agência bancária, mas não é, o Poupa Tempo de São Paulo. E abaixo nós temos outras atividades, vejam, são atividades
de atendimento, de atendentes, todas as atividades são muito parecidas na atualidade, todo mundo com computador, recebendo informações através de computador, treinados e interagindo com o público. Quando vai para o caixa, como eu comentei, 1.100.000 caixas, qual é o primeiro caixa ali? É um caixa bancário? Não, é um caixa de estacionamento. O segundo é um caixa de supermercado, o terceiro é da farmácia. Que diferença tem do caixa bancário? E aí nós temos, para tudo isso, aqui nós temos aqui uma consultoria em cima. Se essa consultoria à sua esquerda em cima, KPMG, Ernst Young, por que não? Também é a mesma atividade que se faz dentro de um banco, que se faz dentro de uma fintech, que se faz dentro de uma IP, que se faz dentro da Natura, que se faz dentro de qualquer empresa do Brasil, que são atividades de advogados, atividade de recursos humanos, atividade de compras, atividade de tecnologia. Os bancos brasileiros têm 40.000 pessoas em tecnologia, mas qual empresa não tem uma equipe de tecnologia? Qual hoje tem um setor pulsante da economia brasileira de tecnologia, sendo exemplo para todo mundo? E aí a gente vai dizer, poxa, mas alguns setores têm que ter uma jornada, um regime de trabalho. Será que de fato o desgaste físico e mental é possível comparar no Brasil, ou nós temos que discutir qual é a média do desgaste desse país físico e mental? Nós podemos comparar atividades de setores diferentes? O Brasil, ministro, é tão plural que nós trazemos aqui uma proposta. Nós acreditamos que quem exerce, primeiro, o princípio constitucional, ministro, quem exerce exatamente a mesma atividade ou semelhante tem que ter o mesmo tratamento da lei trabalhista. Tem que ter o mesmo tratamento porque é isso que é a Constituição. Se não tem uma lei para isso, que as leis sejam interpretadas conforme a Constituição. Quem faz a mesma coisa tem que ter o mesmo tratamento. É um princípio claro de igualdade que vale para todos os setores. Isso nos deixa numa situação de ver que a legislação está desatualizada, mas não tem problema, porque cabe ao intérprete atualizar a sua interpretação enquanto o legislador discute a matéria. E neste sentido, nós temos a tranquilidade, ministro, de ter amortecedor setorial e social para essas relações, que é o quê? A negociação coletiva. O setor tem um histórico de aproximadamente 100 anos, um século de negociações, há mais de 30 com negociações coletivas. Nada do que eu estou dizendo aqui afeta o dia a dia das negociações, porque nós temos jornadas negociadas, nós temos tratamento remuneratório, temos regras sociais, todas negociadas. Então, o que nós não estamos discutindo aqui não é algo que nós estamos discutindo com o movimento sindical, porque isso é algo que já está cristalizado em relações e negociado com jornadas, com regras, com tudo isso. O que nós estamos discutindo é o princípio da igualdade. Ele está dentro somente de um perímetro ou ele deve, não importa o tipo de pessoa jurídica? Não importa o tipo de pessoa jurídica, se todos fazem a mesma coisa, todos têm o mesmo direito ou não têm? Nós vamos trabalhar por um país com maior igualdade social ou nós vamos aceitar a discriminação? O que nós defendemos é a aplicação estrita dos princípios da igualdade constitucionais. Isso vai, naturalmente, dar às pessoas muito mais conforto no dia a dia da sociedade e basta que façamos esse exercício. Como comparar todos para que se apliquem as mesmas regras, seja ela regras legais, sejam elas normas coletivas. E nós acreditamos que tudo isso é possível avançar nesse processo, fazendo o quê? Se não for possível fazer uma lei com rapidez, vamos interpretá-la. Mas não vamos esperar 10, 20, 30 anos, vamos fazer já. Sabe por quê? Porque aquele trabalhador, ministro, que nós estamos comparando, um trabalha ao lado do outro dentro de uma cidade, como essa aqui. E ao trabalhar um dentro da outra, a diferença de jornada, a diferença de salário, um de 44, um de 30, isso faz com que um tenha um carro que o outro não tem, um estuda numa escola que o outro não tem, e ele olha todo dia e fala, mas por que eu faço a mesma coisa e não tenho o mesmo direito? Vivemos ou não numa sociedade que escolheu como pilar básico da Constituição a igualdade entre as pessoas que fazem as mesmas coisas, que todos têm o mesmo direito e que as leis devem ser aplicadas de forma igualitária? E nós acreditamos, ministro, por isso que nós trazemos a seguinte questão. Hoje, nós sabemos que a jornada do bancário típica da década de 30, ela é atualmente inconstitucional, mas não é algo que nos preocupa, porque nós temos ela negociada. Ela está negociada há décadas. Então, isso não é algo que interessa ao setor bancário alterar a jornada. A inconstitucionalidade atual, ela só nos passa a seguinte mensagem: precisamos trabalhar por um Brasil igual, onde aqueles que fazem a mesma atividade tenham o mesmo tratamento. E nós acreditamos que isso é possível fazer, ministro, através do diálogo social com a magistratura, o diálogo social com outras empresas, o diálogo social dentro do Congresso Nacional, com as entidades sindicais e qualquer outra instituição do país.
para que a gente consiga rapidamente interpretar com base no que as funções que as pessoas fazem e não com a natureza jurídica das empresas. Por isso, nós defendemos que essa inconstitucionalidade atual da jornada reduzida do bancário, de modo algum, apresenta um risco para o bancário. Ao contrário, apresenta uma proposta de igualdade entre todos aqueles que exercem as mesmas funções no Brasil. E não importa se é no sistema financeiro, porque nós acreditamos que os exemplos que nós trouxemos aqui hoje, de que a tecnologia revolucionou os setores, não aconteceu só no setor financeiro, aconteceu em quase todos os setores da economia. Então nós temos que estar atentos para que a jurisprudência, a gente não fique 10, 20, 30 anos discutindo alterar uma jurisprudência e, ao contrário, vamos pensar o seguinte, vamos no dia de hoje começar a praticar o que está na Constituição. Todos são iguais, vamos dar um tratamento igual e dar às pessoas o direito de ter uma próxima geração não sonhando com as mudanças, e sim vivenciando as possibilidades da igualdade. Aqui eu trago um pouquinho das imagens de agências do passado e do presente, 1930, 1940, com a situação atual. São ambientes ergonomicamente perfeitos, de acordo com a ANR. Um pouquinho mais de imagens de ambiente de trabalho de escritório. Se falar que um escritório desse é num banco, ou numa fintech, ou numa empresa de alimentação ou de cerveja, não faz diferença, porque são os ambientes padronizados do Brasil, que hoje o Brasil tem um dos melhores ambientes corporativos para se trabalhar do mundo. Né, com alta tecnologia, ergonômica, ambientes com bem-estar, com lazer, são padrões que você vai encontrar em São Paulo, vai encontrar em Foz do Iguaçu, vai encontrar em Brasília e vai encontrar também, ministro, em Londres, em Nova York, porque hoje o mundo busca aquele que é um ambiente saudável, mas veja, esses ambientes que eu coloquei aqui, eu queria dizer, ministro, 77% das áreas administrativas de banco estão em casa, trabalhando graças à negociação coletiva. Então, nós vivemos ambientes muito diferentes que mudam continuamente. Por isso, ministro, nós acreditamos que a solução seja o diálogo social, como promovido aqui hoje, para aproximar as soluções tão esperadas pela sociedade. Então, me desculpem se atrasei um pouco, ministro, mas muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar e colocar ideias que sejam debatidas e que o diálogo seja aberto e ampliado. Agradeço ao doutor Adalto pela rica exposição que nos ofereceu. E ouvindo, me lembrei de uma frase de um jurista italiano, Gino Giuni, que dizia que toda legislação é fruto do seu tempo e deve sempre ser interpretada de forma crítica em relação a ele. Nós sabemos que a legislação surge para responder a determinadas necessidades momentâneas e, em muitos momentos, essas realidades normadas, reguladas, acabam passando por transformações profundas, tornando discutível aquela regulação. E, de fato, doutor Adalto, o uso dos recursos pictóricos é impactante. As fotografias dizem, às vezes, muito mais do que as palavras que podemos escolher. E, sem dúvida alguma, nós que já estamos aí há algumas décadas no exercício da jurisdição, tivemos a oportunidade de julgar muitos processos que traziam realidades narrativas bastante diferentes dessas que nós estamos vivenciando hoje. Eram cenários em que havia muita sobrejornada, com muita atividade mental e braçal. Não por outra razão, havia um índice alarmante de doenças profissionais no setor bancário, e isso, de algum modo, tem sido gradativamente superado. Muito obrigado. Fica o desafio, eu acho que o doutor Eymar já percebeu o desafio lançado a propósito da atualidade, ou quem sabe da inconstitucionalidade progressiva, se não já está evidenciada, desse conjunto de normas que, no presente, não atendem à realidade que presidiu a sua edição. Fica a provocação, doutor Eymar, para uma reflexão futura. Mas o meu papel é de mediador, e eu estou aqui apenas agora para apresentar o doutor Daniel Pastore. O doutor Daniel tem como tema evoluções do home office, desafios jurídicos do monitoramento da jornada. Sem dúvida um tema também atual, um tema relevante. E, doutor Daniel, preciso apenas dizer um pouco do seu currículo aos nossos queridos congressistas. Doutor Daniel é executivo do mercado financeiro com mais de 25 anos de experiência, atuando como advogado, negociador sindical e gestor de saúde e segurança do trabalho. Também membro de negociações sindicais da FENABAN desde 2019, atuou na Anônima,
Ambima. Ambima. Ambima, não dá para falar sem os óculos, né? Entre 2012 e 2017, e desde então na Comissão Jurídico Trabalhista da FEBRABAN e nos debates trabalhistas da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Bacharel em Direito pelo Mackenzie em São Paulo, pós-graduado em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER. Dr. Miguel, seja muito bem-vindo. O púlpito é seu. Muito obrigado, ministro Douglas. Primeiro, agradecer o convite de poder estar aqui e trazer temas para o debate. Eu, conversando com a Adalto antes de vir para cá, um tempo atrás, disse: Adalto, que temas a gente pode falar para também não ser repetitivo um com o outro? E vocês sabem, né? Talvez eu, como executivo do Itaú, tenha passado nos últimos 2 meses o maior case de discussões acerca do home office. Então, achei importante trazer o tema aqui, mostrar um pouco da história, de quem viveu a história, e dividir com todos esse debate, porque acho que é um debate que ele ainda vai se desenrolar, né? Eu vou passar rapidamente aqui só alguns conceitos, porque eu acho que o mais importante para segurar a audiência é chegar até o fim para contar o case completo, né? Então, acho que é um fato, né, a questão do home office. O home office já era uma realidade pequena para algumas empresas pré-pandemia. Pós-pandemia, isso se acelera de um jeito obrigatório, não havia outro caminho, né? E o sistema financeiro, como disse o Adalto, tem um acordo coletivo importante que permite que pelo menos grande parte da administração central possa ter uma jornada híbrida, dias presenciais, dias em home office, etc. E hoje, pensando em mercado, talvez seja o segmento que tenha mais pessoas em home office, né? E a partir disso, desde que fizemos esses acordos ali, ainda no calor da pandemia, tinham sempre muitas discussões de como monitorar essa atividade, né? Principalmente como compatibilizar a atividade home office com o controle de jornada, né? Apesar da lei permitir não ter o controle de jornada, sempre foi um pressuposto do nosso segmento manter o controle de jornada, até pela história de ter dificuldades de debater jornada no âmbito da Justiça do Trabalho, manter o controle de jornada. Então, como conciliar a ideia de controle de jornada se a pessoa está fazendo um pedaço dessa jornada fora do banco, né? A base normativa, a CLT, desde 2012 e 2013, já trazia a equiparação entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, mas obviamente ela vem mais densamente no que se sempre chamou como reforma trabalhista e depois na própria lei de 2022, que pegou o aprendizado da pandemia, né? E aqui sempre vai ter de fundo uma discussão de privacidade. Por isso eu quero trazer o case concreto, porque o case concreto trata muito bem disso, tá? Os conceitos são fundamentais aqui. Eu até trouxe esse slide porque eu sei que entre nós tem estudantes e é importante terem até o material aqui com os conceitos, mas debate entre poder diretivo e poder de fiscalização, como que a CLT trata o assunto e como que equipara qualquer meio eletrônico ao meio físico, né? A partir daqui a gente começa a discutir um pouco o que é essa supervisão digital, né? O case concreto que eu vou trazer para vocês, que é o case do Itaú, é uma supervisão que a gente começou a chamar de primeiro nível. É simplesmente buscar se a jornada que a pessoa está batendo no seu ponto eletrônico é compatível com a jornada logada no sistema do banco. Então, estamos falando de um dispositivo de propriedade do banco, em que ela trabalha todo o tempo nesse dispositivo, e o objetivo era simplesmente olhar, ela bater o ponto, vamos chamar assim, de uma jornada de 9 da manhã às 6 da tarde, é entender se 9 da manhã às 6 da tarde, respeitados os intervalos, essa pessoa estava efetivamente atuando no seu computador. Por que isso é importante? Porque a discussão nunca foi privacidade, nunca foi invadir o espaço da pessoa, nunca foi verificar o que ela estava fazendo. Eu acho que essa foi uma discussão super importante dentro do banco e depois nos desdobrares, né? Eu não precisava saber, ela podia ficar o dia inteiro no YouTube. Se ela ficasse o dia inteiro no YouTube, ela estava o dia inteiro logada. Isso não é de interesse do banco saber o que ela estava acessando naquele momento, se ela estava resolvendo um problema pessoal, se ela estava resolvendo um problema de trabalho. O interesse do banco era simplesmente entender. Ela tinha um computador na frente dela, ela tinha uma jornada de 8 horas a cumprir,
ela tinha que estar, de alguma forma, logada nessa jornada. Por isso que grande parte das discussões que vieram depois de LGPD, etc., a gente aparentemente rapidamente conseguiu debater isso com as autoridades e dizer, olha, isso não é um debate de LGPD, né? E sempre muito importante, e o setor bancário sempre foi muito forte disso, e todos os bancos são assim, a gente tem um histórico muito grande de monitoramento da atividade digital. Justamente por causa dos crimes cibernéticos, etc., os sistemas do banco sempre são sistemas muito desenhados para a proteção dos dados. Então, muito antes de se ter home office, ali nos anos 2000, os bancos já tinham controles efetivos em cima dos computadores do próprio banco. Então, não tem muita diferença sobre esta realidade e a realidade do home office, né? A principal discussão que apareceu foi, mas as pessoas não sabiam que elas estavam sendo monitoradas. Elas assinaram contratos de trabalho, termos de trabalho, isso em toda empresa tem, dizendo que ela sabe que no dispositivo que pertence à empresa, ela está atuando com dados da empresa e logo esses dados estão sendo monitorados. Estou dando um pouco de contexto para depois entrar especificamente no case. As consequências jurídicas sabidas de todos nós, certo? É um descumprimento de contrato de trabalho, pode ser uma falta grave, pode não ser. No case específico, nós não tratamos como uma falta grave, apesar de termos tratado como descumprimento contratual, certo? E aí eu quero falar um pouquinho do case do Itaú, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem, hoje, ainda tem 40 mil funcionários dos 90 mil funcionários em um regime híbrido, é um volume significativo de funcionários, e a partir deste monitoramento, nós fizemos esse monitoramento contínuo por 6 meses, identificamos um grupo de pessoas que, na jornada de ponto eletrônico, batiam o ponto eletrônico, mas no engajamento digital estavam menos que 50% do tempo trabalhando. Estavam fazendo alguma outra coisa. A partir desse dado, que é um dado intrigante, fizemos um grande aprofundamento no banco para não cometer injustiças, porque o principal problema aqui era cometer injustiça, né? Para entender pessoas que tinham jornadas mistas, ou seja, que visitavam clientes, tiradas do controle. E a gente teve muitos casos. Pessoas que estavam passando por tratamentos médicos que dificultam estar 100% online, tiradas desse jogo. Então, foi uma grande depuração de dados, e eu já posso dizer o número que foi o final, porque inclusive ele está numa sentença de homologação de acordo no TRT2, foram 1.080 pessoas. Ao fim do processo, chegamos à conclusão que tínhamos 1.080 pessoas com menos que 50% do tempo atuando no seu computador e um grande volume dessas pessoas com horas extras marcadas no ponto eletrônico. Então, a combinação imperfeita do problema, né? A jornada batida no ponto eletrônico superior às 8 horas, 6 horas diárias e, por outro lado, uma baixa aderência digital, que é o nome que a gente deu à discussão. Complexo, participei como diretor jurídico do banco, do trabalhista, participei intensamente do projeto, da decisão. Tinha uma decisão de como fazemos 1.000 desligamentos, e 1.000 desligamentos basicamente concentrados em São Paulo, porque grande parte do volume do home office é em São Paulo. E a decisão foi, não faremos por justa causa, porque entendemos que vai abrir discussões complexas de o quanto a pessoa fez isso de má fé, fez isso porque estava desmotivada, etc. Decidimos, vamos fazer desligamento simples, mas vamos comunicar às pessoas o motivo por que aconteceu. Então será um desligamento que tem um motivo, mas ele não será tratado como justa causa. Todos os direitos serão recolhidos como um desligamento simples. E foi o que fizemos no dia 8 de setembro. E a internet caiu na nossa cabeça no dia 9, no dia 10, no dia 11, no dia 12. E aí vocês acompanharam isso. Foi muito intensa a discussão, até porque, apesar da gente comunicar o que eu estou falando aqui, é muito difícil, né? As histórias criam suas próprias narrativas e, a partir disso, vieram os memes foram muito bons, né? Vieram os memes do pessoa no banheiro batendo o mouse, etc. Mas nada daquilo corresponde à realidade do que a gente estava vendo. O que a gente estava vendo tinha um grupo de pessoas que, por razões variadas, descumpriu a sua jornada de trabalho, né? Decisão muito difícil, né? Decisão muito difícil, mas, por outro lado, muito alinhada aos princípios da ideia de que tinha um recado ético a passar, de que não era aceitável
ter esse tipo de comportamento como trabalhador. A primeira discussão que veio, essa que está na tela, isso é uma decisão, é uma demissão coletiva ou é uma demissão plurima. Defenderei até o último dia de vida, colocarei na minha lápide que isso foi uma demissão plurima. Por quê? Porque eu não estou desativando uma atividade. E aí, olhando por dentro do tema 638 do STF, eu não estou desativando uma atividade, eu não estou desmontando uma parte do banco, eu estou simplesmente desligando pessoas que tiveram uma conduta inadequada. Podiam ser 5, podiam ser 10, mas eram 1000. E a decisão do banco não mudaria, porque apesar de todas elas terem sido desligadas no mesmo dia, cada uma tinha o seu indicador próprio, cada uma teve sua conduta própria, etc. Obviamente, não é unânime essa minha visão, e tivemos diversas discussões. Os sindicatos bancários de São Paulo nos acionou no TRT2 para uma sessão pré-processual, que contamos ali com a vice-presidência judicial, com o desembargador Francisco, foi hiper importante nesse processo, muito importante. Então aqui também fica um recado muito importante, as empresas, quando precisarem de uma intermediação de alto nível e tiverem um problema para resolver com o sindicato e não conseguirem resolvê-lo numa mesa de negociação por ser um problema tão inflamado, o pré-processual, no caso aqui do TRT2, da concentração, foi super importante para a gente, né? Então fomos para aquela mesa de negociação não para reverter as demissões. Isso foi um pressuposto da minha negociação ali. Eu sempre disse, eu continuo acreditando que é plurima, mas entendo que isso gerou um efeito na categoria, gerou um efeito na sociedade, que a gente pode achar um caminho de evitar a judicialização, evitar 1000 processos na Justiça do Trabalho. E foi isso que a gente fez. Depois foi publicado, foi um acordo, um acordo importante, tanto para o Sindicato dos Bancários de São Paulo, quanto para o banco, para criar realmente uma pacificação. E um acordo interessantíssimo, porque ele dá quitação ao contrato de trabalho. Ele evita que tenham novas ações e novas discussões. Me perdoem, minha voz melhorou muito hoje, mas ela não é essa. Me desculpe. Já chegando ao final, então, obrigado, ministro. Ela durou 13 minutos, mas os 3 finais a gente vai lá. Então, mas aqui qual é o grande recado importante? Primeiro, para finalizar, a gente precisa conviver com algumas regras de monitoramento no home office. Elas não podem ser invasivas, elas não podem entrar na liberdade da pessoa, mas a gente precisa conviver com essas regras. E essa regra do monitoramento nos pareceu razoável, nos pareceu adequada. E importante, a gente vai começar uma negociação com a Contraf e com a Contec para tentar incorporar essas regras aos acordos, para que seja de comum acordo como fazer, qual é o procedimento e etc. Né? E a segunda coisa, super importante, é a discussão de demissão em massa. Nós temos o tema 638, mas a gente precisa aprofundar como sociedade jurídica trabalhista o que é uma demissão em massa. Porque, de novo, se eu tivesse tido 1000 funcionários que tivessem roubado caixa do banco, todo mundo ia dizer que eu podia demitir os 1000 no mesmo dia. Mas muita gente me disse que eu não poderia me demitir os mesmos 1000 por causa do descumprimento da jornada de trabalho. Então é uma discussão importante, tem que ser aprofundada, não é um tema simples, não é um debate simples, é um debate que deve envolver os sindicatos diretamente também, porque são impactados por isso, mas acho que é um debate super importante. Então, era esse case que eu queria trazer, ministro. De novo, é muito particular a minha descrição e talvez pode ser um pouco mais apaixonada do que devia, porque eu vivi ela intensamente em cada um dos momentos, da decisão à conciliação no TRT. Né? Quis fazer ela de primeira pessoa, porque acreditava que era importante para o banco fazer isso. Mas no final, foi um case bem sucedido, com alguns percalços no meio do caminho. Muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Realmente um case bastante curioso que nos convida a algumas reflexões. A primeira delas diz respeito à importância da boa-fé, da assiduidade, do dever funcional de diligência, de rendimento
enfim, esse compromisso ético que está na base de qualquer relação jurídica. Uma vez detectada a quebra desse dever, por óbvio, consequências jurídicas devem ser extraídas, e entre elas, na hipótese, aconteceu a justa causa, embora, para fins decisórios, foi feita a dispensa com efeitos pecuniários próprios à dispensa imotivada. Uma solução muito interessante, porque também nos convida a refletir sobre uma outra pauta relevantíssima para o Poder Judiciário, que hoje convive com mais de 80 milhões de processos, que é a pauta da desjudicialização. Nós tivemos a reforma trabalhista trazendo as ações de homologação de transação extrajudicial, temos um procedimento de quitação anual de obrigações junto aos sindicatos e temos também essas mediações pré-processuais que estão auxiliando de maneira expressiva nesse processo de contenção de uma demanda explosiva que parece não ter fim. Ano passado nós superamos 4 milhões de ações e talvez precisemos mesmo mergulhar a fundo para identificar as causas dessa litigância desenfreada. Evidentemente nós podemos identificar traços desse fenômeno, mas seria preciso aprofundar de maneira mais responsável e consequente para entender esse processo que é característico da nossa sociedade. O tema 638 é um tema também muito rico, muito importante. O Supremo reafirma a importância do diálogo social, que não se confunde necessariamente com negociação coletiva. Os votos dos ministros Rosa Weber e Edson Fachin trabalham com a ideia de boa-fé objetiva, e recomendo muito que leiam o acórdão que levou à edição do tema 638. Modéstia à parte, há um texto no Conjur que eu produzi a respeito desse julgamento, dissecando mesmo como se fosse um cadáver os motivos produzidos na decisão que levou ao tema 638. Mas precisamos avançar, a tentação para ficar falando aqui é imensa, sobretudo a partir de casos e provocações tão interessantes. Mas nós temos também um grande finale do nosso painel, Dr. José Eymar Loguércio, um amigo querido, professor universitário consagrado, advogado brilhante, formado em Direito pela PUC Campinas. Eu estou sem óculos aqui, eu ia confundir o ano da formatura, seria injusto, mas é especialista em Direitos Humanos do Trabalho e Governança Global pela Universidade de Castilha-La Mancha, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, atua como advogado junto aos tribunais superiores desde 1992, especialmente no TST e no Supremo Tribunal Federal, assessor jurídico da CUT Brasil e de diversas entidades sindicais, autor de diversos livros, entre eles Pluralidade Sindical e de outras publicações coletivas na área do direito material e processual do trabalho. Eu tive o privilégio de ser professor na mesma instituição de ensino que o professor José Eymar, que é o Centro de Ensino, coordenador do curso de Direito do IESB, Centro Universitário IESB, em Brasília. Até 2005 esteve à frente daquele curso e também é diretor do Instituto Lavoro e sócio fundador do escritório LBS Advogadas e Advogados. Dr. José Eymar, um prazer recebê-lo. Por gentileza, assuma a palavra. Boa tarde. Agradeço a generosidade do convite e também da apresentação ao ministro Douglas. Agradeço por estar novamente neste congresso. Terminado o congresso do ano passado, eu havia dito ao ministro Douglas, com alguma ousadia, que a experiência de negociação no sistema financeiro talvez fosse um tema muito interessante para um próximo congresso ou um próximo evento. Provocado também pelas falas anteriores, quero também parabenizar os meus colegas que me antecederam. Tenho vontade de abandonar o que eu havia preparado para entrar no debate, porém, o que eu vou e como eu ouvi tem bastante conexão com o que os que me antecederam apresentaram, ainda que não tenha um diálogo direto sobre os temas, sempre muito instigantes. Mas a minha ideia central, trabalhada na apresentação,
eu tenho certeza que dialoga muito com o que foi dito até aqui e com o que é o objetivo central da minha comunicação. Então, vou dividir a minha comunicação em 3 atos, né? Primeiro, as premissas da autonomia coletiva saudável. Segundo, o sistema normativo negocial da categoria bancária. Eu acho que é uma experiência interessante e importante para que seja mais conhecida, porque ela estrutura um sistema de confiança de negociação coletiva para o meu terceiro ato, que são os desafios, né, de maior cobertura e densidade sindical, para que dê, então, maior segurança, tanto para trabalhadores quanto também para os sistemas econômicos, na medida em que a autonomia coletiva ela não tem apenas o sentido de equalizar direitos para os trabalhadores, mas ela também tem um sentido do ponto de vista concorrencial. Isso é muito pouco examinado, especialmente na doutrina brasileira, mas é um efeito bastante significativo das convenções coletivas setoriais, que elas têm por finalidade, não é, resolver ou equalizar também sistemas do ponto de vista tanto do trabalho quanto do capital. Bom, então eu vou começar com uma primeira imagem. Há alguns anos, quando visitei o Reina Sofia em Madrid, me deparei com esse primeiro, é uma serigrafia, o autorretrato do grande capital, de um artista espanhol. Ela é dos anos 70, então ela é de 75, 77, e achei muito interessante, me desafiou uma série de pensamentos, né? Ele ali fazia uma ideia, né, de como é que para o início do século passado seria o autorretrato tão comum nos sistemas artísticos, né, do grande capital. Então está ali um banco, uma pessoa, dinheiro. E eu fiquei imaginando como é que, se fosse hoje um artista fazer ou desenhar, né, ou na mesma ideia, nas metamorfoses do capital e do capitalismo, como seria hoje esse quadro, né, esse autorretrato. Na falta de melhor ideia, eu trouxe o touro e trouxe aí uma imagem muito conhecida do mundo digital, né? Mas fica provocação para os artistas. Não sou artista, então não tenho aí a habilidade de desenhar. A inteligência artificial me sugeriu um quadro do Salvador Dalí. Eu preferi não colocar, né? Mas as metamorfoses também do trabalho, né? Vamos lembrar aqui rapidamente 2 artistas brasileiros muito conhecidos, nos mostrando que o Brasil sai do século passado, atravessa todo o século XX, com um modelo de transição rural para o industrial e hoje com todos os desafios, portanto, também das metamorfoses do trabalho. Então, nós temos aí dois eixos de sustentação para a questão da autonomia coletiva, que é fundamental. Nós temos metamorfoses no campo do capital, nós temos metamorfoses no campo do trabalho, né? E nós temos, portanto, para o primeiro ato, 3 ideias centrais que eu quero deixar aqui apenas como limite. Primeiro, existe uma assimetria de poderes. Os interesses são contrapostos. Então, a ideia de que há um princípio de equivalência dos contratantes, esse princípio é formal. E está tudo bem com isso. Os interesses são contrapostos e há uma assimetria de poder, ainda que os sindicatos sejam extremamente organizados de um lado, né? Mas a assimetria de poder ela é estrutural, a partir de uma ideia de como é que o capitalismo se desenvolve. Ele funciona dessa forma. A negociação coletiva é processo. E se ela é processo, ela tem procedimento, ela tem regulamentação. Aliás, o ministro Douglas tem vários escritos sobre essa ideia, né, da procedimentalização da negociação coletiva. Algo também que eu acho que nós temos muito a aprender. O final de uma negociação coletiva, ele pede um instrumento que é negocial, mas também é normativo e, portanto, ele tem um sentido de regulação para todo o sistema, e é preciso levar a sério. Aí estou usando uma expressão dworkiana, né? No sentido de levar a sério aquilo que se negocia e aquele instrumento que se materializa como resultado de um processo negocial, né? O conflito ele não é patológico no direito do trabalho, especialmente no direito coletivo, ele é fisiológico, quer dizer, ele é constitutivo.
E se ele é constitutivo, eu tenho que pensar possibilidades para enfrentar esse conflito. Aliás, um parênteses, uma das primeiras comissões de conciliação prévia foi do Banco Itaú, começou em Campinas, isso há décadas atrás, e foi na época uma inovação, foi muito antes da legislação essa questão, pensando exatamente nessa compatibilidade de interesses contrapostos, mas são irredutíveis, né? Bom, segundo ato agora, vou então contar um pouco da história, aprender com a experiência e a ideia central: todo o sistema negocial deve gerar o máximo de confiança possível. Então, nós temos 3 atores principais, 2 confederações, do lado dos trabalhadores, a FENABAN, FEBRABAN, como categoria econômica. Então, nós temos um sistema bastante peculiar de negociação, porque existe um comando nacional pela CONTRAF, que é a maior confederação, que agrega os sindicatos, especialmente de capitais, e o maior número de trabalhadores bancários. Então, são, ao todo, 237 entidades envolvidas na negociação nacional. Do Comando Nacional, são 142, 2 sindicatos, 11 federações e uma confederação, 5 centrais sindicais envolvidas, embora 7 ao todo, embora, do ponto de vista de maior número de trabalhadores representativos, tem 2 ou 3 com maior número de trabalhadores na sua base de representação. Então, o que nós temos aí? Nós temos um sistema bastante complexo e que foi se desenvolvendo ao longo de décadas. A primeira Convenção Coletiva Nacional da categoria é de 1992, né? E entre 92 e 2004 foram 29 convenções coletivas nacionais. E a partir de 2016 se passa a contar com um sistema de vigência de 2 anos, que eu acho também que é uma ideia bastante interessante para muitos setores. A ideia da database anual, né, ela tinha muito a ver com a experiência inflacionária no Brasil também, né? E nós acabamos mantendo um pouco essa dinâmica da negociação nacional, e ela, em muitos setores, ela acaba sendo também um elemento bastante limitador, né? A negociação, portanto, ela é multinível e complexa. Do ponto de vista dos trabalhadores, ela tem uma série de procedimentos prévios, como consulta, assembleia de base, encontros, congressos, conferências estadual, regional, nacional, extrai a pauta é aprovada nas assembleias sindicais, depois a pauta volta para o comando e vai para o comando para a negociação com a FENABAN e, ao final, se chega numa convenção coletiva, 2 mesas, mas uma única convenção coletiva nacional, e há experiência, ao longo do tempo, das chamadas mesas temáticas. Essas são permanentes, elas funcionam ao longo de todo o ano, não é? E ela também constitui aí um elemento importante para os temas que vão sendo tratados. A comissão de empresa por bancos, porque os bancos públicos também fazem acordos coletivos aditivos à Convenção Nacional, e isso foi uma experiência a partir de 92, veja, tem uma diferença significativa de conteúdo como resultado dessas negociações. Então, em 92 eram 47 cláusulas, hoje você tem 143 na Convenção Nacional, uma convenção de PLR e desde 2018 uma convenção de relações sindicais, que é um sistema de autorregulação sindical que o sistema também desenvolveu, hoje contendo 171 cláusulas, 34 instrumentos e mais de 400 páginas de direito sindical regulado, né, com todos esses temas regulados nessas matérias. Bom, aqui é um quadro também pouco examinado. O Diese fez um estudo, e faz desde sempre, dos impactos das convenções coletivas para a sociedade. Quer dizer, quanto é que se injeta, do ponto de vista de salário direto e indireto, a partir do que se negocia, a partir do que se constitui em convenção coletiva. Claro que eu ia fazer um outro quadro aqui, comparando com os ganhos do sistema financeiro, mas não coube no meu quadro, então preferi não trazer, fica para outra oportunidade, né? O que importa aqui para nós é saber, existe uma evolução de um sistema de negociação nacional
inclusive por temas, né? E a partir desse ano com novos temas permanentes, com novas mesas de negociação permanentes, negociação sobre igualdade da mulher bancária, negociação sobre novas tecnologias, inteligência artificial e atividade bancária, e uma negociação também permanente sobre a evolução da atividade econômica e financeira. Por fim, para o nosso terceiro e último ato, os desafios. Há desafios de cobertura e densidade sindical, e eu separei em 2 blocos. Um deles conversa bastante com as 2 apresentações, da doutora Fernanda e do Adalto, que é compreender o sistema financeiro, o que era o sistema financeiro na década de 30, 40, que espelhou o sistema da CLT, e o que é o sistema financeiro hoje. Como é que esses trabalhadores e como é que o próprio sistema se organiza e que tipo de regulação ele precisa. Então, nós temos sistemas e subsistemas aí para pensar sobre ele. E, recentemente, a própria Confederação Nacional das Instituições Financeiras usa uma expressão que eu achei muito interessante, de indústria financeira, né? Desafiando, inclusive, os sociólogos, né? Que dizem que nós não vivemos mais um capitalismo industrial, né? E achei interessante o sistema financeiro se autodenominar indústria. Isso já dá um outro seminário, ministro Douglas. E a segunda parte, que isso exige também transformações no sistema sindical brasileiro, né? Nós temos que repensar se categorias profissionais e econômicas, com todas essas metamorfoses, se elas dão conta da realidade para exatamente assegurar os sistemas regulatórios. Bom, nós tivemos entradas de novos formatos empresariais, isso já foi falado aqui também, né? Então, a regulamentação das instituições de pagamento, a questão das fintechs, a questão das cooperativas de crédito. Todas essas entidades, elas compõem o sistema financeiro nacional, que está regulado por lei e que é regulado pelo Banco Central. Então, o sistema financeiro, ele tem hoje, dentro do quadro do Banco Central, vários tipos de instituições, e todas elas conformam um sistema, digamos assim, que exige um tipo de regulação para o próprio sistema e um tipo de regulação para os trabalhadores que trabalham nesse sistema. E para também essas empresas que concorrem entre elas. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de sistema concorrencial, nós estamos falando de regulação do trabalho e nós estamos falando de subsistemas de negociação coletiva. Então, para além da negociação com os bancários, com o setor bancário, chamado assim tradicionalmente, mas que hoje envolve vários tipos de bancos, né? Também há negociação com as financeiras, há negociação com outros tipos de empresas que se organizaram nesse ambiente. Mas esse é o tipo de questão que ainda precisa ser aprimorada. É preciso reconhecer que há uma insuficiência da organização fragmentada em categorias profissionais diante das metamorfoses, tanto do capital quanto do trabalho, mas eu estou convencido de que é possível preencher espaços de autonomia com novos arranjos sindicais e com aprofundamento de autorregulação. Eu ouvi hoje pela manhã o professor Jorge falando exatamente numa provocação sobre autorregulação regulada, né? Essa ideia nós temos tentado trabalhar. O sistema sindical ele pode não esperar uma alteração legislativa completa, que seria bom, mas ele pode e deve caminhar por um sistema de autorregulação. Acho que a negociação coletiva ela conforma espaços de regulação do trabalho, mas também de concorrência. E tem necessidade de expandir a representação para alcançar uma maior cobertura, ainda que se reconheça que há subsistemas a regular, né? Essa não é a questão. Então, muitas vezes, nas ações individuais, se procura um caminho que é o de aplicação da Convenção Nacional para determinadas regulações e acaba criando uma jurisprudência bastante difícil de compreender o sistema como um todo. E acho que tanto a representação de trabalhadores quanto a representação empresarial pode caminhar bastante também no sentido da autorregulação, ampliando esses espaços e conformando determinados sistemas. Então, para ir para a conclusão, que o meu tempo já está zerado, a experiência de negociação coletiva nacional dos bancários, ela pode inspirar processos negociais mais estruturados na autorregulação. Inclusive, protocolos, por exemplo, que
precisem melhor o conceito de demissão coletiva, que precisem, por exemplo, o sistema de monitoramento, tudo isso é possível se fazer por meio de regulação. Como ideia central e final, eu digo, o princípio da equivalência dos contratantes coletivos não afasta a assimetria de poder das partes na negociação. Ele apenas nos relembra que, para se chegar a um acordo, a maximização do lucro não pode atingir a dignidade do trabalho humano e de suas legítimas formas de organização coletiva. E que, de outro lado, a solidariedade das pessoas trabalhadoras para a obtenção de uma vida melhor também não pode levar à destruição da empresa, e é assim que se chega em algum tipo de acordo e se celebra uma convenção coletiva que se espera que seja aplicada por todos. Então, agradeço de novo e deixamos os novos temas para o próximo ano. Obrigado. Agradeço ao Dr. José Eymar Loguércio, que respondeu, doutor Adalto, de forma muito elegante à sua provocação, a propósito da assimetria regulatória entre instituições que operam os mesmos serviços, exploram a mesma atividade econômica, e o doutor Eymar, de forma gentil, contrapôs os lucros que não couberam no slide do setor financeiro como algo a ser considerado numa eventual isonomia, talvez para menor, em relação aos demais trabalhadores que desenvolvem atividades semelhantes. Mas também o doutor Eymar enfatizou um aspecto importante da negociação coletiva, e nós temos aqui a honra de ter o Ricardo Patá nos ouvindo, que é, e eu sei que Patá se conduz também com essa pauta, que é a importância das mensagens que são transmitidas entre os atores coletivos nesses processos negociais. Me lembrei de um caso, doutor Eymar, em que recebi um advogado importante em Brasília, que veio entregar memoriais numa ação coletiva movida por um sindicato, subscritor de uma norma coletiva, e esse sindicato impugnava uma das cláusulas que compunham aquele negócio coletivo. Aquilo me causou uma estranheza, isso tem muito tempo. Se discutia-se ali a súmula 60 do TST, o problema da prorrogação da jornada noturna e dos adicionais majorados que estavam previstos na negociação. Quando esse advogado me trouxe o memorial, eu disse: mas doutor, o sindicato subscreveu a norma e ele próprio vem numa ação coletiva impugnar a norma que subscreveu? Houve vício de vontade, erro, algum tipo de vício a considerar? Ele: não. Nós entendemos na linha da jurisprudência do TST que seria um direito indisponível. Eu falei: doutor, vamos deixar de lado o debate jurídico, é indisponível o direito? Vamos deixar isso de lado. Mas qual é a mensagem que o sindicato manda? Era um hospital, na Bahia, quando impugna uma cláusula coletiva, que não é uma negociação séria, que não merece credibilidade, e, portanto, a mensagem do doutor Eymar precisa ser enfatizada. A negociação tem que ser conduzida sempre com responsabilidade, com boa fé, um procedimento negocial documentado, com a oitiva da categoria, para evitar questionamentos ulteriores, enfim. Mas nós chegamos ao final e eu quero, antes de entregar os diplomas de participação, convidá-los todos a subir ao palco.